Arza, rapidamente falando da Quest, né? Porque a Quest corroborou o dado que a gente analisou ontem com bastante vagar da Atlas, lembra? Lembro. Que eu expliquei aqui para vocês que, com base nos dados que o Flávio Bolsonaro conseguiu censurar, ele impediu que a própria campanha, os aliados, soubessem que o núcleo duro do bolsonarismo, ou seja, aquele eleitor que diz eu sou Jair Bolsonaro de carteirinha até debaixo d'água, esse eleitor está pouco se lixando para o áudio do Vorcaro. A Quest coloca isso em número, né? São 76% dos eleitores que falam faça chuva, faça sol, o áudio do Vorcaro não me incomodou. Mas as franjas, como o Atlas já havia mostrado na análise qualitativa da reação dos eleitores ao áudio, as franjas da direita se movimentaram, né? E isso provocou um abalo na campanha do Flávio Bolsonaro, porque vinha surfando numa onda, né, de proximidade numérica com o presidente Lula e agora teve um recuo forçado. É muito cedo, ainda estamos em junho, tive até de olhar aqui o calendário do lado. Muita coisa pode acontecer, tem muita água para rolar, tem muita investigação para acontecer ainda. Esse é um assunto que não vai passar. Qual assunto, Daniela? Banco Master, né? Hoje, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores ingressou com uma ação. Estamos sabendo disso? Acho que sim, Sarza. Mas se não, trago aqui para vocês, acabei de pegar aqui a íntegra. O Partido dos Trabalhadores acabou de ingressar com uma representação na Polícia Federal e também no Supremo Tribunal Federal, pedindo... trago para vocês aqui o que está dito, né? Noticiar fatos que potencialmente resultem na prática de ilícitos criminais e eleitorais, motivo pelo qual requer desde logo a abertura de um procedimento apuratório de investigação, ou seja, pede a abertura de um inquérito para tratar do quê? Dark Horse. Olha só, é de conhecimento público que a cinebiografia de Jair Messias Bolsonaro, denominada Dark Horse, a ser lançada em 2026, se mostrou envolvida em inúmeros vazamentos jornalísticos que trouxeram a público os espúrios bastidores de seu financiamento. A ação tem 76 páginas e aponta uma série de dados que mostram dinheiro do Banco Master sendo usado por uma empresa ligada a Daniel Vorcaro para enviar 10 milhões de dólares para um fundo dos Estados Unidos, registrado no endereço do advogado de Eduardo Bolsonaro. Há ainda um tráfego de emendas parlamentares, dinheiro federal e público, portanto, para a produtora do filme de Jair Messias Bolsonaro, a Carina Gama, por meio de outros institutos, outras empresas, inclusive as malfadadas ONGs, a direita que odeia a ONG, acabou usando ONGs dessa pessoa, da Carina Gama, que tem uma série de negócios registrados todos no mesmo lugar, então fica muito difícil dizer para onde efetivamente foram os dinheiros. Caso, inclusive, investigado também pela Polícia de São Paulo de Tarcísio de Freitas, um contrato de 108 milhões de reais, mais dinheiro público, esse da Prefeitura de São Paulo, com uma ONG da Carina, que é suspeita de não ter prestado nenhum serviço. Então, qual é a tese, a hipótese que o PT pede para que se investigue? Esse dinheiro do Banco Master, do Vorcaro, das emendas parlamentares, do contrato da Prefeitura de São Paulo, esse dinheiro foi parar na ONG, no filme ou no cofre, no caixa da família Bolsonaro? 2, esse dinheiro serviu para abastecer a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que já foi para os Estados Unidos, salvo engano, 5 ou 6 vezes só nesse ano? Tudo isso aqui agora foi alvo de um pedido formalizado hoje pelo Partido dos Trabalhadores de investigação na PF e no Supremo Tribunal Federal. No Supremo Tribunal Federal é mais uma ação pedindo a apuração do uso de emendas parlamentares. E aí a gente está falando de nomes como Mário Frias, que é ator, ele é o médico que opera Bolsonaro no filme, produtor executivo, roteirista, então tá até a medula vinculado com esse filme, é o cara que leva a Carina para perto do bolsonarismo, porque ela fez campanha para ele, inclusive na diplomação estava lá na festinha para dar apoio para o deputado federal Mário Frias. Ele leva, os negócios dela disparam com a chegada da família Bolsonaro ao poder e a assunção de aliados em cargos importantes, como é o caso do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, são 2 novas frentes de investigação, o que mostra que ainda vem água
debaixo desse moinho. Há alguns anos, 2018 para 2019, o SESI, que é o Sindicato da Indústria Nacional, né, uma entidade de classe poderosíssima, contratou uma dessas ONGs, o Instituto Conhecer Brasil, né, da Carina Gama. De novo, né, essas ONGs, essas empresas funcionam todas elas no mesmo enderecinho. Hoje, por exemplo, muita gente estranha porque a ONG e a produtora funcionam no mesmo endereço na periferia de São Paulo, uma produtora que recebeu ali 60 milhões de reais só do Daniel Vorcaro para fazer essa cinebiografia ou essa dramatização cinematográfica da vida de Jair Bolsonaro. A ONG e a produtora estão registradas no mesmo endereço. Quando o SESI contrata a Carina Gama para fazer uma série de ações, ela também tinha esta ONG, o Instituto Conhecer Brasil, registrado num endereço, e ela subcontrata uma empresa para prestar o serviço para o qual ela havia sido contratada. Adivinha onde a empresa estava registrada? No mesmo logradouro. O que mudava era a sala, o número da sala onde estava registrada a ONG e o número da sala onde estava registrada a empresa, que a Controladoria Geral da União e o próprio SESI, porque o SESI foi à justiça e está cobrando a devolução de 1,3 milhão só em um dos serviços prestados, nos quais textualmente alegou haver superfaturamento e não prestação de contas dos serviços pagos, contratados e, segundo o SESI, não realizados por esta moça, a Carina Gama. Houve a sobrepreço, olha só, as análises evidenciaram, tive acesso, vamos explicar de onde veio a história? Desculpa, amigo, rapidinho. O The Intercept Brasil publicou um relatório, publicou a informação de que havia já um acionamento judicial do SESI sobre a Carina Gama. Eu obtive a íntegra do relatório feito pela Controladoria Geral da União. Quando, Daniela, ontem é perseguição política, não em 2021. Em 2021. Então, quando o deputado Mário Frias leva a Carina pela mãozinha para a direita e a apresenta, como disse, né, o prefeito Ricardo Nunes, que fechou um contrato de 108 milhões com ela, como uma pessoa honrada, decente e trabalhadora, ela já respondia, inclusive juridicamente e no âmbito federal, o governo era Bolsonaro, por superfaturamento de contrato. Veja só, as análises evidenciaram sobrepreço de 1,3 milhão de reais nos contratos de patrocínios firmados com o SESI. Foram encontradas ainda inconsistências nas análises e nas aprovações dos planos de trabalho, que não contemplaram uma série de requisitos. Olha o que diz o SESI, né? Que vai à justiça para recuperar o dinheiro, né? Veja aqui o que diz. O SESI, por meio de notas técnicas, disse o seguinte: o Instituto Conhecer Brasil, Conhecimento Brasil, né? A ONG da Carina Gama, contratou uma empresa fora da região da execução das feiras de cidadania, subcontratando prestadores de serviços, não apresentou os comprovantes de recolhimento de taxas, o contrato do patrocínio foi orçado com sobrepreço e houve prática de superfaturamento após a liquidação das despesas. O comitê financeiro da entidade reprovou a prestação de contas e notificou extrajudicialmente o Instituto Conhecer Brasil para a reapresentação das prestações de contas dos contratos firmados em 2018. Não há informação sobre o prazo que o SESI deveria fazer a reanálise da prestação de contas, que houve atraso, portanto, nas medidas que deveriam ter sido apresentadas por essa moça, a Carina Gama, e também o SESI reivindica não só a execução desse processo, como também a devolução dos valores por, abro aspas, inadimplência, tá? Então, olha a recomendação que a CGU faz, né? Considerando que os trabalhos são parte integrante da atividade. De novo, isso é 2021, portanto, Mário Frias leva uma moça e destina, né, ele e outros integrantes da base bolsonarista emendas, dinheiro público para essa moça, quando ela já era não só alvo de uma investigação ou de um processo por parte do SESI, que textualmente a acusa de superfaturar
e de subcontratar uma empresa que funcionava no mesmo lugarzinho da ONG dela e não comprovar a prestação dos serviços, mas também pela Controladoria Geral da União. A CGU, inclusive, diz que a empresa não deveria voltar a ser contratada pelo poder público, Sarza, por conta do que já constava nesse processo, mas infelizmente, aparentemente, a base bolsonarista não leu o documento produzido pelo próprio ministro da Controladoria Geral da União, Dejair Messias